certo, Marcelo. Mas enquanto você vai ajeitando aí, também gostaria de agradecer em nome da Fluke, né, pelo convite de participar da tua live. A gente acompanha há muito tempo o seu trabalho, a gente gosta do seu trabalho, e a gente espera poder somar, né, ajudar na divulgação do seu excelente trabalho, e, enfim, poder também tirar dúvidas do pessoal. Eu coloquei esses temas, que são os temas que o pessoal acaba procurando, né, para falar em fibra ótica. O pessoal também tem outras dúvidas relacionadas à fibra ótica. A gente marca outra oportunidade, uma outra live. Bom, se você quiser apresentar um pouquinho da Fluke Networks, depois apresentar o seu trabalho aí, depois a gente começa a conversar um pouquinho mais tecnicamente aí sobre a certificação de cabos, ferramentas e outros assuntos que a gente combinou aí na pauta. Tranquilo. Bom, primeiro eu vou fazer uma apresentação sobre a Fluke. A Fluke do Brasil fica no Senesp, Centro Empresarial de São Paulo. Para quem não conhece, ali no finalzinho da Marginal Pinheiros, com a ponte João Dias, lá fica uma estrutura de vendas, marketing, suporte ao cliente e suporte à distribuição. O estoque da Fluke é um estoque girante, né? O estoque fica sempre nos distribuidores. O nosso estoque é só para receber o material que a gente faz a importação e mandar para os distribuidores. Aqui, só um breve comentário, né? A Fluke tinha um portfólio maior, existia uma linha de produtos para teste em redes ativas que a gente acabou fazendo a venda para uma empresa chamada NetScout. Então, toda essa linha desenvolvida analógica, mas ele, obviamente, tem essas funções digitais onde você fica imune a qualquer tipo de ruído. A primeira coisa é localizar, então eu tenho um chumaço de cabos. Onde está esse meu chumaço de cabos? Eu uso a primeira função, que é a função de localizar. A próxima função de isolar, eu vou então separar posterior do inteletone e faço então a validação do meu ponto. Então essa validação ela é feita um teste de pinagem, e esse teste de pinagem vai rodando os LEDs, né, de 1 até 8, representando cada um dos pares de 1 até 8. Dessa maneira, a gente tem não só a validação de que esse realmente é o ponto que eu estou buscando, como também eu tenho a validação de que os pinos estão corretos. Richard? Se eu quiser também dar as informações do que está de serviço ativo, né? Então, um dos primeiros grandes diferenciais dessa ferramenta é que você pode utilizar ele numa rede ativa. Os outros localizadores, como eu estava falando, o Inteletone, ele é uma ferramenta então, que ele já pode ser utilizado em redes ativas, diferentes mesmo do Pro 3000 ou outros localizadores analógicos, que você não consegue fazer localização em redes já ativadas, né? Então, o Inteletone tem essa capacidade de poder fazer localização dos pontos em redes já ativadas. Então, quando que eu vou usar o digital? Quando eu uso um cabeamento de par trançado, né? Uma das peculiaridades que você vai ter no uso do Inteletone é que, para ele poder fazer essa proteção da multiplexação do sinal de forma digital, ele manda 1/4 do sinal em cada par. Então, eu preciso necessariamente dos 4 pares. Se eu não tiver os 4 pares, então eu não consigo seguir com a localização do cabo. E o meu cabo, então, se houve um rompimento em um dos pares no comprimento do meu link, a música vai até o ponto do rompimento e dali para frente não vai mais, porque ele precisa necessariamente dos 4. E aí, quando eu uso analógico, quando eu não tenho os pares trançados, quando eu tenho cabeamento coaxial, quando eu estou identificando, mesmo que no par trançado, estou identificando pares individuais, né? Então, eu ligo o gerador a apenas um dos pares que eu quero localizar daquele cabo, e aí eu coloco sonda do outro lado. Lembrando que o Inteletone tem a função digital e analógica. Tudo bem? Bom, essa aqui passar um pouquinho mais rápido. Diferenciais, códigos. Chegamos no microscanner. O microscanner é uma das primeiras ferramentas da Fluke para a parte de visualização de problemas, né? Então, diferente desses testadores de LED que te mostram apenas a pinagem, esse carinha também vai te trazer a pinagem, mas ele tem um dos primeiros recursos que é a detecção do serviço. Então, se o ponto estiver ativo, ele vai te avisar que o ponto está ativo, mas ele também vai te exibir o comprimento do link, mesmo que você não tenha colocado a cabeça na parte externa, na parte remota do seu link, ou se você tiver posto e o link estiver rompido, você também vai ter informação do comprimento. A pinagem, ele vai seguindo, se você não tiver a
cabeça do outro lado, ele vai te mostrar o comprimento do seu link para cada um dos pares individualmente, com o comprimento de cada um deles. Se tiver um rompimento ou um curto antes do final, ele vai te mostrar. E se você coloca a cabeça do outro lado, ele enxerga a cabeça do outro lado, ele vai te confirmar como é que está a pinagem, né? Como é que está o par 1, 2, 3, 6, como é que eles estão chegando do outro lado, né? 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 6 com 6, 4 com 4, enfim, todos os pares chegando da maneira correta. Tudo bem? Tem as versões aí do equipamento, e a gente lançou um carinha novo, deixa eu pegar ele aqui, ele não está na minha apresentação, mas está aqui na minha mão. Existe o microscanner PoE, o MS2 PoE, ele tem essa cabeça amarela, e esse cara, a diferença dele está na questão do PoE, por isso o nome dele PoE. Diferente do microscanner 2, o microscanner 2, ele apenas te apresenta que existe um PoE e qual que é a polaridade do PoE. Então, ele vai te falar onde que está o positivo e o negativo. O normal é você ter isso nos pares 4, 5, 7, 8, né? Então, normalmente o pessoal deixa lá um par 1, 2, 3, 6 para dados. Como eu estava transmitindo em 1, 2, 3, 6, o pessoal começou a usar o Power Ethernet 4, 5, 7, 8. Só que surgiram depois outras tecnologias que mandavam o sinal elétrico também pelo 1, 2, 3, 6. E aí? Qual que é a polaridade desse meu dispositivo? Onde ele está mandando positivo, onde ele está mandando negativo? O MS2PoE apresenta essa única informação sobre o PoE. Se ele existe e qual é o positivo e qual é o negativo. Morre aí a informação. O MS2PoE já traz a informação não só de polaridade, e se existe o PoE, mas também te informa a potência desse PoE. Então, se o meu serviço precisa de uma potência X, eu vou verificar na ponta, né, na extremidade desse link, se a potência que eu estou fornecendo para o meu dispositivo é a potência adequada. Então, isso é muito mais comum de acontecer, principalmente com câmeras de segurança que consomem uma potência maior, né? E aí, de repente, eu tenho uma câmera que precisa dos 25 watts, e só que eu estou entregando lá por conta do cabeamento ter atenuado, ou alguma coisa assim, dobras, ou alguma coisa acontecendo no meu cabeamento, ou mesmo oxidações, eu estou chegando apenas com 20, com 18. Então, eu sei que eu não vou ter potência devida para o meu dispositivo poder operar de forma completa. Então, esse carinha resolve esses probleminhas também. Tá legal? Bom, dando sequência, a gente vai para o CableIQ. O CableIQ, ele é um qualificador, então ele traz todas as funções que o microscanner já tinha, ele agrega tudo isso, inclusive o microscanner, acabei não falando, ele também pode ser um gerador de tom para o Inteletone ou para o Pro 3000, ele tem tanto analógico quanto digital. Mas o QBQ, o que ele vai fazer diferente é, uma vez que você tenha essa cabeça sendo colocada na extremidade oposta, você roda um teste de performance, e esse teste de performance vai, então, qualificar se esse teu link pode subir as velocidades de 10, 100 ou 1000. Então, até 1 giga, você tem essa confirmação se o teu link está saudável. Lembrando que isso daqui é muito diferente do que é uma certificação, então ele não vale como uma certificação, mas ele responde à pergunta se o meu link vai subir determinada velocidade. Quando a gente fala em certificação, a gente pensa nas classes ou categorias do cabo. Quando a gente fala em classes e categorias de cabo, isso é, fazendo uma analogia com o cano, seria toda a vazão do meu cano. Quando eu falo de velocidades, eu estou falando apenas uma parcela dessa vazão total. Então, já tive conversas com outros clientes que tinham a dúvida, mas se o meu cable IQ qualifica um ponto e diz que está ok, o certificador vai vir e pode ser que esse link não dê ok para a certificação? Pode, porque ele vai testar toda a vazão do teu link, ele vai perceber que tem um problema em uma parte da vazão, então a vazão não está sendo completa para essa categoria, coisa que o qualificador não enxerga. Então são classes diferentes, são diagnósticos diferentes. Mas se tiver um problema de destrançamento, ele vai te mostrar que tem uma diafonia a quantos metros. Se tiver um problema de esmagamento ou de má acoplamento, ele vai falar que tem uma atenuação a tantos metros. Então, ele resolve muitos problemas, mais problemas do que o microscanner, mas não chega ao ponto do certificador. Ele é um meio termo ali, muito, muito bom, muito legal, mas é um meio termo. Ele não é uma certificação por completo, tá bom? Também vai detectar a questão dos switches, né, as velocidades. A tela que ele apresenta, principalmente para a questão do duplex, é muito mais intuitiva, muito mais bonita, né, a tela do que o IQ. Vai mostrar as informações completas e vai poder salvar essas informações em até 250 resultados. Então, ele tem uma capacidade de memória. É o primeiro equipamento da nossa linha que apresenta uma memória. Então,
guardar as informações nessa memória. Tá legal? Vou passar isso aqui, já falando sobre isso, né? Vamos falar agora de ferramentas de cabeamento. Então, a gente tem aí o punch da Fluke, deixa eu pegar ele aqui, eu tenho um kit IS-60 na minha mão, e aqui está sendo apresentado primeiro o punch-down. Então, a linha D914 é uma linha que tem garantia vitalícia, então os punch-downs da Fluke têm essa garantia vitalícia. O que significa isso? Eu vou comprar um equipamento só, o resto da minha vida. Se eu tiver qualquer problema, eles garantem que essa mola não vai perder a força dela, né? E se você tiver qualquer problema com esse equipamento, é só mandar para o distribuidor onde você fez a compra e mandar a nota fiscal de compra, né? E o pessoal vai fazer a troca, então, desse teu punch-down, independente do que acontecer. Eu tenho uma média de troca era de 4 no passado, reduziu para 2 punch-downs por ano, mas normalmente o que acontece é que o pessoal deixa cair e essa pontinha preta aqui, ela acaba se quebrando, embora seja um caso de mau uso, eu tenho autorização da fábrica para mesmo assim fazer a troca. Então, qualquer problema, qualquer que seja que vocês tenham com essa ferramenta aqui, é só mandar para a Fluke que a gente troca para vocês por manual, tá bom? Lembrando que, obviamente, tem que fazer esse processo através da distribuição com a nota fiscal do Brasil. Tem as lâminas Eversharp são lâminas que sempre estão amoladas, né? Ela não tem garantia vitalícia, mas dura muito mais tempo do que qualquer outra lâmina, mas, enfim, é o fundamental da Fluke. Existe o Jack Rapid, que é uma versão do punch-down, mas para as 8 vias de uma vez só. Então, para todo fabricante que abriu o padrão de pinagem para a gente, então, criou uma cabeça, e aí tem as marcas, né? ADC, Leviton, Ortron, Expanded, Systemex, o Alin Uniprice, Systemex. Então, tudo isso está dentro do Jack Rapid. Então, o Jack Rapid você pode fazer as 8 vias, o fêmea, né, das 8 vias de uma vez só, ok? Aí tem outras ferramentas, tem a tesoura da Snips, que é deixa eu passar o alicate, a tesoura da Snips tem um prolongamento dessa parte posterior aqui do cabo, isso nos dá, então, um torque muito... Então, como isso aqui vai ficar na parte interna da mão, do punho, deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês verem na câmera, então, isso aqui faz com que a força que eu vou fazer não é mais a força dos meus dedos, mas sim a força do meu punho. Então, isso dá muito mais força ao meu corte. Eu consegui cortar até chapas de aço de 0,3 milímetros. É óbvio que, embora isso aqui tenha o tratamento Eversharp, né, você ficar cortando chapa de aço vai acabar por estragar o corte dessa lâmina, mas é uma lâmina que também vai durar muitos e muitos anos, para ser bem sincero, exatamente do que você fizer com o uso, né? Limpador, a única diferença nesse cara aqui tem uma lâminazinha de corte Eversharp e posição de 6 pares. E aí a gente chega nos kits Pro Tool. Então, como eu estou mostrando aqui, está faltando aqui a caneta de marcação permanente. A minha esposa pegou e disse que não devolve mais, porque ela tem... A única diferença dessa caneta permanente das outras que a gente acha numa Calunga, numa papelaria grande, é que a ponta dela é muito fina. Então, quando os meus filhos levam um brinquedo de sexta-feira, ela usa essa caneta para poder fazer essa marcação. Essa aqui é um das garrafinhas de água que às vezes a gente presta para as crianças, e ela escreveu aqui o nosso sobrenome, Landim, não sei se dá para ver aí na imagem, mas está aí escrito, enfim, tem uma ponta bem fininha, então dá para fazer a marcação de várias coisas que não tem muito espaço, né? Tem essa lanterna, obviamente, se pegar essa lanterna aqui, vou cegar alguém, mas tem a lanterna aqui. E aí tem a tesoura que a gente já falou, decapador de limpador, e mais um decapador de cabos. Então, esse é o kit S60, ele consegue ser comprado, quando você compra o microscanner TTK, esse kit já vem junto, é exatamente assim que eu fiz, eu pedi um kit MS2 TTK e recebi esse kit do IS60, mas se você perguntar nos meus estudadores, normalmente você vai encontrar a ferramenta IS50, que é a da direita, ou seja, que já tem o D914S, que é o que tem garantia, tem a tesoura e tem o decapador. Só não traz a lanterna e não traz a caneta de marcação permanente. Então, como lanterna e caneta de marcação permanente é uma coisa que você consegue achar no mercado,
eles resolveram focar naquilo que são ferramentas da própria Fluke, né? Então, o IS-50 traz todas as ferramentas que são exclusivamente da Fluke, então você fica aí garantido dessa maneira, tá bom? Bom, dito isso, vamos falar sobre normas. A gente está chegando então na parte dos certificadores. Se alguém tem alguma dúvida, Marcelo, tem alguma dúvida? Você precisa parar para responder alguma coisa? Podemos seguir aqui. No momento, não chegou nenhuma dúvida, mas reiterando, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, podem colocar no chat que eu falo aqui para o Richard e vamos responder aqui ao vivo, tá bom? Okay. Então, vamos lá. Normas são um jeito mais seguro de garantir que as coisas vão funcionar da maneira adequada, deveriam ser o requisito mínimo de qualidade para qualquer empresa se trabalhar, mas acaba sendo, no Brasil, a referência máxima. Então, a pessoa, quando quer falar que a empresa é muito boa, ela fala que a empresa segue todas as normas, mas isso, na verdade, é o mínimo que as empresas deveriam fazer, né? Mas, enfim, é uma peculiaridade nosso Brasilzão, então, em discussão e debate isso. Quais são os órgãos reguladores, né? Então, tem a ISO e a IEC, que é o órgão mundial, né? Tem a ANSI-TIA, que é o órgão que cuida das legislações de cabeamento tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Tem a BICS, que não é órgão regulador, mas é um órgão que junta, né, as pessoas físicas, né, os profissionais que trabalham nesse mercado e acaba criando boas práticas, formulários de boas práticas. E a gente tem a nossa brasileira, a BNT-NBR, que é o que cuida das normas brasileiras. Aqui, as últimas versões, eu preciso atualizar a nossa, saiu uma nossa, acho que da 14565 2019, né, Marcelo? Mas a gente está revisando também a norma, daqui a pouquinho vai surgir uma nova versão da 14565. Imagino que para esse ano, né? Pelo andar da carruagem, acho que a gente consegue fazer isso esse ano. Lembrando, Richard, que estamos revisando também a 16415 de caminhos e espaços, né? E também em 2019 foi publicada a 16665, se eu não me engano, que é de cabeamento para data centers. Também é uma norma nova aí, bem legal. Eu acho que ela saiu em 2020, não foi não? Eu acho que ela não saiu ainda em 2019. Eu não lembro se ela conseguiu sair em 2019 ou 2020. Enfim, finalzinho de 2019 ou começo de 2020 saiu a de data center. Não lembro agora de cabeça a data de publicação dela, mas enfim, tem todas. Essa que eu mostrei apenas a norma mais abrangente de cabeamento estruturado para edifícios comerciais, né? Mas como o Marcelo bem lembrou, existe a específica para caminhos e espaço, existe uma mais novinha que a gente fez para data centers. Então, entra lá nos links, né, a BNT Catálogo, você consegue ter acesso a todas as normas, ver o que mais te interessa. A gente tentou fazer elas bem resumidinhas, para não gerar muito custo. O custo é por quantidade de páginas, né? Então espero que vocês gostem do material. Bom, por que a gente precisa certificar um ponto? Então, quando a gente junta os componentes de jack, CAT6A, o cabo CAT6A e o instalador homologado CAT6A, não necessariamente o link vai ser um link 6A. Por quê? Até porque não só podem ter os defeitos dos componentes, né? Mas também pode ter, e na maioria dos casos uma questão da ação humana, né? Então, a forma como é instalado ou a instalação em si podem gerar problemas e o link acaba não dando a performance da categoria correta, né? É óbvio que quando você tem um link que falha numa certificação, esses pontos que geram problemas vão causar muitos problemas de retransmissão, ou FCS ou CRC. Quer ter uma dúvida de uma rede já ativa, se você tem um problema nela físico, é só ir no log do seu switch core e verificar se você tem esse log. Tá bom, então eu estava falando, pessoal, como o certificador ele não possui um odômetro dentro do equipamento, né? E eu mostrei o equipamento, provavelmente eles viram, porque o programa estava só no áudio, né? Então o equipamento não tem um odômetro, não mede comprimento. O que ele mede ele envia um sinal através da sua unidade principal, é recebido pela unidade remota e vice-versa, e ele sabe o tempo que esses pacotes foram enviados e recebidos. Então ele consegue medir o atraso de propagação. Com base no NVP, a velocidade nominal de propagação desse cabo que foi informado pelo usuário e esse tempo de saída e de chegada, ele então calcula o comprimento desse meu link. Então, como eu disse, existem coisas que são medidas, existem coisas que são calculadas. Isso eu preciso que vocês entendam como conceito mais para frente, porque outras coisas vão aparecer também, mas entendam então que tem coisas que são medidas e existem coisas que são calculadas, tá bom? A atenuação. A atenuação é um parâmetro
que ele vai medir também, mas ele é medido com base no quê? Com base na frequência, temperatura, comprimento desse... Falando da variação do valor medido, 5% dele pode ser representado pelo material em si e pela umidade juntos, os outros 95% da variação estão relacionados à frequência, temperatura e comprimento. Comprimento eu acho que é o que é mais óbvio, né? Ou seja, toda vez que eu tenho um link mais longo, mais ele vai atenuar, ou seja, mais o meu sinal vai se perdendo, vai diminuindo o valor de tensão. Temperatura, o pessoal normalmente consegue assimilar mais fácil, né? Ou seja, toda vez que eu aumento a temperatura do meu link, eu vou perdendo performance. Tudo em eletrônica funciona assim, né? Ou seja, deve funcionar com uma temperatura mais baixa. Então, se eu quiser ter uma certificação melhor, eu faço isso logo pela manhã ou de madrugada, onde a temperatura é mais amena, mais baixinha, né? E aí eu consigo ter valores melhores. Agora, frequência, o que acontece? Toda vez que você insere frequência num cabeamento, os elétrons são agitados com base nessa frequência, existe então o efeito de jogar esses elétrons para a borda desse meio. Então, quase nada vai percorrer o centro do seu elemento, do seu cabo, ele vai então ficar percorrendo, quanto maior a frequência, percorrendo mais as extremidades do cabo, ou seja, esse anel externo do cabo. Existe um termo, eu não vou lembrar agora, do termo Paulo tinha me falado uma vez, esse termo eu já esqueci. Se você não pratica as palavras, você vai esquecendo, enfim. Meus cabelos brancos vão vindo, a memória também vai indo embora. Se o Marcelo lembrar o termo, pode falar, Marcelo, mas esse efeito, então, faz com que os elétrons sejam jogados para a extremidade, ou seja, quando eu faço isso, o percentual, então, de elétrons por cobre, ou seja, metro cúbico de cobre onde ele está passando, passa a ser muito menor, então acaba criando uma resistência muito maior. Então, por isso também aumenta a atenuação. É o efeito pelicular, será? Efeito pelicular, esse mesmo Eu é o acho que é nome isso, né? do efeito. Obrigado, Marcelo. Aqui está um gráfico, um teste por atenuação, então a linha vermelha é o limite do teste, o azul é o valor sendo testado. Nesse caso, a gente está vendo aí o teste no par apenas 1 e 2, né? Senão teria várias cores diferentes nesse meu gráfico. Mas o que eu quero mostrar aqui é simplesmente, esse é o único gráfico onde você vai ter o sinal medido que deveria estar abaixo da linha limite, ou seja, eu quero que esse valor não extrapole o meu limite da atenuação. E quando eu passo para next, que já são os ruídos eletromagnéticos, e o FACT, que é o ruído eletromagnético na ponta extrema, né, ou seja, a ponta oposta do meu transmissor, esses ruídos, então, são medidos de maneira diferente. Eu faço o sequenciamento entre cada um deles, então, cada um dos pares é feita uma sequência entre eles, e aí eu monto um gráfico invertido, ou seja, o que eu quero é que esses valores não cheguem à origem, ou seja, que o ruído medido não fique com a mesma grandeza, ou seja, 0 dB seria igual, né, ao valor original do meu sinal. Então, se o meu sinal tem o mesmo valor do ruído, isso significa então que ele seria 0 dB, ou seja, o meu valor de sinal e o meu valor de ruído tem a mesma amplitude. Quando eu jogo isso cada vez mais longe para 100 dBs, então eu estou mais distante do meu sinal original. Então esse é um gráfico, e aí todos os gráficos de ruído vão estar dessa maneira, né, com o limite abaixo do meu valor medido, tá bom? Nesse caso aqui, como é que eu sei que isso foi uma certificação de um CAT5E? Porque a linha limite só vai até 100 MHz. Tudo bem? Aqui exemplos de link permanente e canal. Então, quando eu tenho link permanente, eu tenho apenas a porção do cabeamento horizontal, ou também chamado de cabeamento sólido, né? Ou multifilar, seria o termo técnico correto. Esse meu link, então, ele é normalmente mais permanente, né? Não vou dizer que ele é permanente, porque ele pode ser obviamente trocado, mas é uma coisa que você não vai trocar com tanta velocidade, né? Diferente, e aí também, desculpa antes de comentar, o comprimento máximo do link permanente de 90 metros, segundo norma. Quando a gente passa por um teste de canal, aí você já tem um limite máximo de 100 metros, porque você pode incluir, então, os patch cords. Significa dizer que o máximo do patch cord que pode ter são 5 metros, ou seja, 5 para cada lado, 10 metros no total? Não. O limite do patch cord pode chegar até 20 metros, só que esses limites não podem se sobrepor, né? Então, eu não posso sobrepor num canal os 100 metros, eu não posso ter um link permanente projetado para mais do que 90 metros. Existe a tolerância da medição do equipamento,
mas esses valores, então, não podem ser extrapolados, tudo bem? Bom, eu vou parar aqui essa apresentação, porque eu não incluí aqui a projeção do MPTL. A gente então vai agora abrir uma outra página, onde eu vou mostrar para vocês o MPTL. Enquanto isso, conversando aqui com o Marcelo, o que está acontecendo? Então, o MPTL, Modular Permanent Link Modifier Adapter, ele é um link onde você tem, de um lado, um cabeamento fêmea, parecido com o de link permanente, ou seja, vamos pensar lá no rack, onde a gente tem lá o patch panel. E esse patch panel saiu com um cabeamento sólido até a sua extremidade, e lá na extremidade eu vou ligar uma câmera de segurança. E essa câmera de segurança, eu não vou montar uma tomada. Segundo norma atualmente, o correto seria eu montar uma tomada e ligar um patch cord dessa tomada até minha câmera. Só que isso é um problema, no caso de câmera, por exemplo, é um problema de segurança, né? Ou seja, alguém pode colocar lá uma outra câmera ou até um gerador só de imagem, que não é nenhuma câmera, e pode então cometer delitos, né? Enquanto esse gerador está lá, porque eu expus o meu cabeamento daquela maneira. Então, o que o pessoal faz? O pessoal acaba por produzir um link, né, onde o cabeamento sólido vem vindo e nessa extremidade do cabeamento sólido ele faz a conexão macho direto. E aí, a hora que eu faço essa conexão direta com um conector macho sólido, o que muita gente erra é a questão de que esse meu link, esse conector RJ45 macho, ele não pode ser um conector convencional. Quando eu digo convencional, esse que o pessoal está acostumado de chamar de cristal. Então, esse adaptador cristal, o pessoal também chama de cubo de gelo nos Estados Unidos, é Ice Cube, ele não pode ser utilizado para o teste em MPTL. Por quê? Porque no teste em MPTL, quando você tem esse cabo sólido, ele tem uma via só, né? É um filamento só. E esse conector cristal, ele não consegue se acoplar corretamente aos cabos. Esse adaptador ele foi fabricado para cabos multifilários, cabo flexível. Então, existem vários filamentos lá. Esse adaptador, então, ele vai ter o seu barramento sendo inserido entre os filamentos e isso vai dar o contato correto. Quando você tem um cabo sólido, esse filamento do RJ45 macho, ele não consegue, então, perfurar esse cabo, só que ele faz é entortar. E aí, primeiro, não tem contato correto. Se o pessoal apertar demais, isso vai se quebrar. É mais raro, mas pode acontecer. Mas pelo menos isso aqui vai ficar torto. Se usarem o torque correto, em cima vai ficar levantado, vai estragar o conector fêmea. Se usarem um pouco mais de torque, mais do que deveriam, vai acabar amassando esse filamento nesse condutor aí. Ok? Porque ele não consegue enfiar dentro desse cobre. Então, o que eu preciso fazer? Se eu vou fazer uma solução dessa maneira, eu preciso localizar. Existem vários fabricantes aí que vão fornecer esse tipo de solução. O da Comscope é um pouquinho diferente, né, Marcelo? Onde eles têm como se fosse um cabo pré-conectorizado J45 macho, mas do outro lado um acoplamento para você poder ligar cabo sólido. Eu não lembro se precisa de uma ferramenta específica, acho que é sem ferramenta, Marcelo pode confirmar isso, mas pelo que eu me lembro, é uma solução sem ferramenta que você só vai lá, fecha a carcassinha dele e acaba por fazer a clipagem ali mesmo. E Richard, sim, correto, e é interessante até observar, até ressaltar esse ponto, o pessoal me pergunta muito, tem muita dúvida, o pessoal compra cabo para fazer justamente cabo sólido lá nos distribuidores ou em lojas, compra o cabo sólido, que é para ser o link permanente, e aí vai lá e compra o cristalzinho RJ45 e monta, nem que seja um patch cord, utilizando esse cristalzinho aí e o cabo sólido. E independente do MPTL, que você vai já terminar de explicar, o pessoal monta patch cord com isso e não é o jeito correto, né? Porque tem conectores diferentes para você fazer o patch cord, fazer a terminação diretamente e o conector próprio para colocar eventualmente num cabo sólido, que é o que vai ser utilizado no MPTL, que você já vai explicar. Isso é bem importante. O pessoal não sabe que existe essa diferença, inclusive não apenas no RJ45 plug, né? Mas pode existir essa diferença nos próprios patch panels e os jackzinhos, os fêmeas. Tem alguns fabricantes que conseguem utilizar
conector, o mesmo conector para cabo sólido e cabo flexível, mas geralmente o que existe é conectores diferentes. A cabo sólido é um tipo de conector e o flexível é um outro tipo. Exato. Então, como você falou, existem tipos diferentes. Existe um muito interessante, um desses que pode funcionar nos dois cenários, é um que ele faz meio que um tripé. E aí, esse modelo de conexão com um tripézinho, ele funcionaria para ambos os cabos, né? Acho que o pessoal da Nexans faz uma coisa parecida com isso. Então, tanto no cabo multifilar, ele vai se acoplar dentro dos filamentos, né, normalmente, e quando tiver o cabo sólido, ele vai acabar fazendo, então, esse tripé pressionar e vai ficar em cada um dos lados do conector, então acaba não dando problema. Então, enfim, o mais importante é o pessoal saber que vai trabalhar com esse tipo de cenário, sabendo que esse tipo de cenário vai acontecer, eu tenho que ter os componentes corretos para esse cenário. Então, eu estou mostrando aqui, só confirma se vocês estão vendo a tela do esquema, né, do MPTL. Como eu estava falando, aqui está um exemplo de um link MPTL, né, tá aí a sigla, né, Modular Plug Terminate Link. Ele, como eu falei, é um fêmea e um macho, do conector macho, não é qualquer conector que eu vou poder trabalhar nesse cenário, e do ponto de vista do equipamento, eu não posso utilizar, como eu fabriquei essa conexão, a J45 macho em campo, eu não posso usar adaptador de canal. Então, aí está o diagrama do MPTL, uma conexão, então, fêmea e um conector macho. Como eu falei, o conector macho ele é colocado em campo, né? Então, tem que ser um conector exclusivo para cabos sólidos, então, tomar muito cuidado aí, que é onde o pessoal mais erra nessa parte do conector macho, acaba comprando o conector errado e acaba causando problemas aí. E do ponto de vista do teste, você não pode utilizar o adaptador de canal. Então, lembrando que todo equipamento de certificação da linha DSX 5000, 8000 já vai com, todos os DSX, né, já vai com adaptador de canal. Os 5000 e 8000 já vão também com o link permanente. E aí você, então, se você tem o adaptador de link permanente de canal, você acha que pode testar esse link, mas você não pode. Por quê? Porque como ele foi produzido, esse RJ45 macho no campo, ele tem que ser testado. E o adaptador de canal não testa a conexão do cabo com o conector. O adaptador de canal acaba excluindo essa conexão, ele só testa do cabo para frente. Porque o patch cord, ele já foi testado em fábrica. Então, quando você tem um patch cord, todo mundo que já fez os treinamentos, já ouviu a gente falar, todo mundo já sabia que a gente não podia testar patch cord com os dois adaptadores de canal. Na verdade, só o que você está testando é pinagem ou informação de comprimento, só isso. Todas as outras informações sobre a qualidade desse patch cord, elas são suprimidas. Por quê? Primeiro, o limite de patch cords é outro, não é o de canal, e o adaptador de patch cords também é outro. Então, quando você tem um link MPTL, você precisa usar um adaptador de patch cord. E aí tem um outro problema que é o seguinte, a norma nos proibiu de poder fornecer, diferente do que acontece com o link permanente e o adaptador de canal, onde a gente tem um adaptador categoria 6A que pode testar do 6A para baixo, no caso do MPTL, você precisa ter o adaptador para cada categoria. Então, se eu vou certificar um link 6A, é o adaptador 6A. Se eu vou testar um 6, é o adaptador categoria 6. Se for um 5E, tem que ser o adaptador categoria 5E. Então, tem que ser exclusivo para cada categoria, infelizmente. A norma nos proíbe de trabalhar com adaptadores diferentes. E aí vai ter o limite, está aí as telas embaixo, você vem lá em limites de teste, Richard, clica para mais. Pois não. Só para complementar essa informação que você falou, né? Eu tenho que testar o plug CAT6A com um adaptador 6A. É a norma que impõe isso, né? No curso o pessoal questiona bastante isso, porque que não tem um só, né? E eu imagino também que seja o seguinte, se você vai testar um plug CAT6, como aquela conexão, ela entra no teste, se eu tenho um fêmea ali no adaptador que é um 6A, ele acaba puxando, né, o resultado para cima. E se eu tenho um adaptador 5E, ele acaba puxando o resultado para baixo. Talvez isso tenha alguma coisa a ver também, né? Já que aquela conexão necessariamente entra no Tem a teste. ver. O que acontece é o seguinte: a norma pediu para a gente que o adaptador que fosse. Basicamente, o adaptador de patch cord é um adaptador de canal que foi colocado um keystone na frente. E esse keystone ele tem que estar centrado com a categoria. Então, o valor, lembra do NVP que a gente falou lá no comecinho da certificação? Essa velocidade nominal de propagação,
ela tem um valor diferente para cada categoria. Então, quando a gente cria esse keystone para ser colocado no adaptador de impedância desse conector, se houver um descasamento de impedância, vai acontecer o que o Marcelo falou, ou seja, ele vai alterando e não vai ser tão correto. Todo mundo conhece o fluxo, sabe que a gente reconhece todos para que fique da maneira correta. Então, esse é o proibiu que se fosse utilizado qualquer tipo de conexão, porque se eu uso, como você falou, o exemplo, né? Se eu uso o adaptador 6A 5E, a velocidade que eu tenho, o NVP é muito mais alto, vai ter esse descasamento da impedância. Para cima, eu vou acabar tendo um falso positivo, que é o que eu estou em meu elemento, porque eu mascarei meu elemento com o meu testador. Não, foi só uma piada com relação ao único caso que eu conheço de falso positivo que o pessoal gosta é quando no teste de gravidez, onde é positivo, mas é falso. Todo o resto do cenário, falsos positivos são o pior possível, né? Principalmente em cabeamento. Porque num falso positivo, você vê um positivo, só que você deixa o pior cenário possível. Um falso negativo, você fica lá até resolver o problema. Até descobrir que ele é falso. Ou até conseguir o positivo. Mas você vai embora e deixa um problema para trás. Não sei se ficou claro. Bom, falando do equipamento, quem quiser então fazer certificações usando MPTL, então dentro do limite de teste, depois de ter clicado para mais, então lembrar que tem um botãozinho de mais ali na tela, entra no grupo do limite de 6A, né, mas podia ser o 6 ou 5E, enfim. Você vai entrar na categoria correspondente e você vai achar o MPTL e o MPTL PoE. Então, por exemplo, no cenário que a gente falou de uma câmera de segurança, já é um cenário que não só vai ter o MPTL, como também vai ter o PoE. Então, esse é um cenário onde você vai querer testar esse link não só em MPTL, mas também como PoE, tudo bem? E aí, obviamente, lembrando que você vai ter que ter o seu link sendo conectado a um link permanente e um adaptador de patchcord. Nesse caso, um adaptador de patchcord de categoria 6A. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Um plug macho próprio para cabo sólido, sim, você já comentou, né? Tem próprio para cabo sólido, que não é exatamente o mesmo, né? Tem que se procurar em cada fabricante qual é exatamente o modelo. O pessoal está perguntando também exatamente qual é o cabo sólido, né? Aquele que é utilizado na passagem do cabo horizontal, né? Ou permanente entre o patch panel e a outra extremidade do link, seja uma tomada ou o conector macho MPTL que você comentou. Quando você compra uma caixa de cabo, normalmente essa caixa de cabo é o cabo sólido, o cabo unifilar. É simples fazer o teste. É só você abrir cada uma das cores, você vai ver que é um fio só que está lá dentro. Se você abrir um patch cord e abrir uma das cores, você vai ver que são vários fiozinhos. Vão de 6 a 10 fios para cada tipo de fabricante, né? A média aí está em 8 fios, filamentos, né? Para cada cor do seu par. E mais uma dúvida aqui do Marcelo Gouveia, meu xará. Ele pergunta se preciso adaptador MPTL quando utilizo o sealing da Conscope. De um lado teria o patch panel e do outro é J45 macho montado em fábrica. Posso certificar o canal ou link permanente sem adaptador MPTL? Só lembrando que o sealing da Conscope é justamente o conector macho já montado em fábrica para fazer o MPTL. Acho que a dúvida é mais como é que eu testo. Dá para testar isso sem ter o adaptador de patch cords, que é o adaptador MPTL? Tem alguma alternativa? Ou o melhor mesmo é colocar o adaptador de permanente de MPTL? Na macho, não há necessidade de se utilizar o MPTL, seja o seu limite, seja o adaptador de patch cord para o teste em campo. Então, eu posso sim utilizar canal e link permanente. Só que qual que é a dificuldade? Para você poder fazer isso dessa maneira, eu não sei se ainda está dentro do equipamento, e aí eu posso procurar aqui na base de conhecimento, se o modular, como é que era? O Modcon, lembra como é que era a sigla? Modified Permanent Link, unificado, não lembro agora exatamente a sigla, Modified mas era o One Modcon. Connection Permanent Link. Exatamente. Esse seria o limite que poderia ser utilizado, eu só não sei que se com a entrada do MPTL, se ele acabou saindo. Mas como, bom,
respondendo à pergunta, não, eu não preciso usar MPTL porque eu não tenho a fabricação do conector RJ45 macho em campo, então não preciso. Só que quando você for testar ele pelo limite MPTL, porque é quando ele está esperando ter macho e fêmea, ele vai falar, olha, o seu adaptador que você está colocando aqui não é o correspondente para esse teste, então ele não vai permitir que você continue o teste. Isso obviamente vai ser um problema, né? Quando você faz canal ou faz link permanente, da mesma maneira ele vai te responder que você não está com o adaptador correto. Então, só no Modcon seria o correto. Um subterfúgio muito simples que pode ser utilizado nesse cenário é o quê? Eu poder incluir um patch cord no lado onde estava o fêmea e eu testar o link inteiro como canal. Porque, de novo, aquele RJ45 macho, ele não é um canal mais, né? Deixa eu só alterar aqui o nome do arquivo. Ele foi construído, então, em fábrica, e aí você, então, pode utilizar ele, se utilizado com um adaptador, com um patch cord na extremidade onde estava o fêmea, você tem obrigatoriamente um canal. Ele é um canal e ponto final, não vai ser nada diferente disso. Deixa eu só ver se eu acho ainda o Modcon. Aqui. Então, ainda tenho o mod. O Modcon é um limite de teste. É que eu não sei se aparece. Aparece, Marcelo, a tela do Limit Lines que eu estou abrindo aqui na minha máquina ou não? Tá aparecendo sim a tela. É um PDF que você abriu aí no browser, né? Então, dá para ver aí. Então, por exemplo, se é um categoria 6, tem um 5E, embaixo tem um 6A, eu seleciono esse limite de norma e esse limite aqui vai me permitir testar com link permanente e canal. Eu só não sei se tem ele com PoE. Tem, beleza, olha lá. Então, nesse caso, onde eu vou testar para câmera ou para um access point, por exemplo, eu uso esse Modcon com a categoria correta, né? E uso ele com o PoE. Lembrando que é recomendado utilizar desde que esse RJ45 macho venha feito de fábrica, né? Se você eventualmente comprar um RJ45 macho para fazer em campo, é melhor testar. Esse aí, que é um canal e um link permanente de cada lado. Então, aí nesse cenário, sim, você pode usar esse limite de teste. Para todos os outros onde você construiu o RJ45 macho em campo, aí sim você precisa usar os limites para MPTL. Eles são outros testes, MPTL. Então, MPTL para cada categoria. Se for alguma coisa com PoE, esse mais PoE aí. Mais dúvidas sobre o MPTL? Por enquanto não chegou nenhuma. Se alguém tiver uma dúvida, pode colocar aí no chat. Enquanto isso, vou fazendo uma outra pergunta aqui para o Richard. Que você não comentou muito, a gente já passou da 1 hora aqui, não quero estender muito também, eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho, mas acho que como último assunto aqui, enquanto o pessoal não coloca mais dúvidas, é o OTDR e o HDR. O que você pode me falar um pouquinho desse? Em que situações em que a gente usa esse novo modelo aí de OTDR, do OptiFiber, né? Ele tem algumas features específicas aí para PON. O que você pode me dizer dele? Tá, deixa eu só falar antes rapidamente sobre o PoE, e aí eu já falo a diferença desse HDR, Claro. só para ficar alguma coisa registrada aqui no vídeo, o pessoal vai ter dúvida, e aí obviamente vai comentando no seu canal, a gente vai depois respondendo pelos comentários as perguntas do pessoal. Esses novos parâmetros que aparecem com mais PoE, eles incluem então limites para resistência, coisa que não existia nos limites padrões. Então agora, tá aqui uma tabelinha, né? Você tem então os valores para resistência sendo inseridos aqui, você vê que aqui estava em branco no permanent link normal, no MySQL existe um limite para resistência, no desbalanceamento e no balanceamento dos pares. Esse teste então da resistência é o que vai me descobrir se esse link tem algum problema para me entregar a energia para o meu link, e se enquanto eu estou entregando a energia para o meu link e entregando dados para o meu link, se uma coisa não está interferindo na outra, tá bom? Então, como os testes são simultâneos,
eu consigo saber se o meu link vai poder, então, rodar o PoE e vai rodar de maneira adequada, sem interferir nos meus dados. Vindo para a sua pergunta sobre o OTDR da Fluke, que agora lançou o modelo HDR. Então, o HDR, High Domain Range, então tem um range dinâmico mais alto, ele é indicado não só para links que sejam mais longos, o limite do nosso OTDR anterior era de 130 quilômetros, esse novo OTDR passa para 260 quilômetros, mas esse é o cara que traz vários módulos, né, de teste, e onde ele inclui dois modelos, onde um tem o 1490, que eu não gosto tanto assim, mas tem um outro módulo que traz o 1310, 1550 e o comprimento de onda de 1625, que é o quê? Que é o que coloca esse módulo numa categoria que é o fora de faixa. Então, eu posso trabalhar com esse OTDR em, primeiro, links ativos, porque eu tenho um comprimento de onda que é superior ao trabalhado, né? Qualquer coisa acima de 1.600, ele está fora de operação. O caso da Fluke, a gente optou por não colocar o filtro embutido no equipamento, porque o pessoal tem dúvida quando vai utilizar ou não o filtro, porque se você põe o filtro, você não só você tem a proteção, né, do equipamento para ele não receber essa luz externa de outros comprimentos de onda, mas você também não consegue ler a própria luz. Então a gente preferiu deixar o filtro externo, mas o fato é que esse equipamento pode trabalhar em redes ativas e redes splitadas. Então, quando você tinha o equipamento anterior, o OTDR, o FP200, ele, quando entrava num splitter, todo o sinal dele era consumido pelo splitter e ele não conseguia passar pelo splitter. Só os splitters muito pequenininhos, né? Com o HDR, a gente tem a capacidade de entrar e passar para um splitter de até 1 para 128. Então, a potência adequada para você poder trabalhar não só com o GPON, o PON-LAN, mas todas as tecnologias de FTTX até essa distância que eu falei, de 260 km. Então, esse meu link, ele pode, então, ser varrido de todas as suas formas, inclusive se ele tiver elementos como um splitter, né, que é um grande consumo de range dinâmico. Expliquei aí a dúvida ou deixei mais dúvida? Bom, por mim então ok, vamos ver se o pessoal manda alguma dúvida. Enquanto isso, tem uma dúvida que o Alex tinha me enviado antes, vamos ver se você consegue responder ou se de repente deixa para depois você responder em particular, entra em contato. Ele tinha mandado o versível dele para certificação e na volta deixou de fazer a referência de cobre. E aí o pessoal lá da assistência técnica falou que seria um problema do chip do Permanent Link. Pode ser isso? Como é que ele faz para verificar esse tipo de coisa? Qual que seria a melhor abordagem para ele? Vamos lá. Então, quando o equipamento ele é mandado para calibração, eu sempre recomendo que se envie tudo. Por quê? Porque se você envia tudo, embora você não precise, né, você pode mandar só os módulos, porque aí fica mais barato o frete também. Os outros elementos não são testados. Então, se tiver um problema na minha bateria, eu não vou saber. Se tiver um problema na minha tela, eu não vou saber. Se tiver um problema nos meus adaptadores, eu não vou saber. Então, é bem provável, sim, que um dos elementos, que eu não sei se é o link permanente ou o canal, está com um problema. O problema é que, quando isso acontece, ele não acontece em tudo, né? Acho que, pelo menos, é muito difícil acontecer em tudo. Então, se acontecer, vai acontecer com um dos adaptadores de 4, 2 permanentes e 2 de canal. O que eu faria é simplesmente a inversão de ambos, né? Ou seja, se eu tenho um conjunto, um link permanente com um canal, eu tenho outro conjunto link permanente mais canal. Eu tento utilizar o outro e vejo que resposta ele dá. Se a referência não está acontecendo nem com o outro, eu suspeito que seja talvez a cabeça do equipamento que possa ter dado algum tipo de problema. Testado e testado ao extremo, a gente sabe com toda certeza que saiu da assistência técnica sem nenhum defeito, mas durante o transporte algumas vibrações podem acontecer, alguns problemas podem acontecer, mas sem ter acesso ao equipamento fica um pouco mais difícil de poder ajudar. Eu não tenho problema nenhum em poder deixar os meus dados de contato, não sei se o Marcelo quer colocar aí no chat os dados de contato do Richard, né? Não só o e-mail, richard.landim@fluke.com, mas também meu telefone, né? DDD 11 98155 9. Quem a gente quiser me procurar diretamente, eu tentar isolar o problema e descobrir onde esteja o problema, eu posso tentar ajudar. Tá, e eu vou colocar aqui então o seu e-mail aqui no chat, mas enquanto isso vou deixar em duas perguntas aqui no chat, um deles do Marcos Benini, quais as limitações
de testes para o SimpliFiber Pro. Pode falar um pouquinho do que tipo de teste que ele faz? O SimpliFiber, só o que ele faz é o teste de perda, como teste, né, para ser salvo, ou o teste. É óbvio que para poder fazer o teste de perda, eu tenho que ter uma fonte e cordões de referência. Então, se eu tenho só o SimpliFiber como power meter, eu só vou medir a potência real, dBm ou miliwatts, né, que eu recebi, e obviamente eu não vou conseguir medir perda. A partir do momento que eu tenho não só um equipamento que possa ser utilizado como fonte, o SimpliFiber como fonte, seja multimodo ou monomodo, ou algum outro dispositivo que pode ser utilizado como fonte, o próprio Versive com o módulo do CertiFiber Pro pode ser usado como fonte, aí eu posso fazer uma referência e medir perda. Ele tem outras funções para avisar se a rede está ativa, né, se a fibra está ativa, se tiver os identificadores, qual que é o identificador, esse tipo de coisa, mas é basicamente isso. Ele é um power meter. Tá. E temos mais uma dúvida aqui do Marcelo Gouveia. Não é ambiente de pontos CAT6A, na qual a temperatura é 60 graus Celsius, há algum teste específico para esses pontos que serão PoE, para pontos de acesso wireless? Se eu entendi direito respondendo a pergunta, no caso de um link, num ponto PoE, uma temperatura de trabalho de 60 graus, se existe alguma coisa, algum limite específico para esse cenário. Não existe, e ele vai sofrer bastante para passar. Se ele passar, mérito do cabeamento; se ele não passar, você vai ter que trabalhar em maneiras de reduzir essa temperatura no cabeamento. Talvez colocando uma proteção do tipo um conduíte, alguma coisa assim, alguma proteção que possa absorver parte do calor para esse cabeamento. Mesmo porque a gente sabe que a partir de 60 graus já começa a aumentar bem a atenuação do cabo, não só para trançado como fibra ótica, e até a própria norma mostra aí umas tabelinhas o quanto de atenuação esperar a cada grau acima de 20 e poucos, né? Inclusive um dos jeitos seria reduzir até o comprimento do link, que não seria mais um canal de 100 metros, teria que ser menos, para compensar essa operação acima de uma certa temperatura. É bom então consultar a norma para ter uma ideia melhor do quanto você tem que diminuir o comprimento do canal em função da temperatura. Exato. Estou só exemplificando aqui a questão do HDS que tinha perguntado, só para o pessoal poder ver uma tela do equipamento, né? Já que não estava na apresentação, não estava no script, mas é isso aí. O que mais? Dúvidas? Não, por enquanto nenhuma dúvida extra. Já estamos a 1h15 aqui. Gostaria de agradecer a participação do Richard, aqui dedicou aí mais de 1 hora aí do seu tempo aí corrido para falar com a gente, tirar dúvidas. O Marcelo está comentando que vai usar cabos da Conscope que suportam 75 graus. Então, bom, em princípio não é nenhum teste específico, que pode acontecer realmente a atenuação ser acima do esperado, e ver com a Conscope qual seria a atenuação esperada nessa temperatura aí, se tem alguma restrição em termos de comprimento ou operação desse cabo. Mas, como o Richard comentou, não tem nenhuma medida especial a ser utilizada, não. Não tem nenhum limite específico para esse cenário, ou seja, o link vai ter que se comportar tão bem quanto qualquer outro cenário. Mesmo porque as aplicações de rede que vão rodar ali não querem saber se você está com o cabo mais quente ou menos quente, vai se utilizar aqueles limites pré-estabelecidos da norma, a não ser que seja um switch específico, uma porta de rede específica, especificamente para ambientes agressivos, onde ele pode ter alguma tolerância diferente. Mas se forem utilizados equipamentos de rede normais, o desempenho do cabeamento tem que ser igual a qualquer outro. Eu só conheço os limites para trabalhar em ambientes industriais, que aí são mais rigorosos do que o limite convencional que a gente trabalha já, né? Com os limites, então, adicionados de TCL para os ambientes com menos ruído, ruído intermediário ou ruído máximo. Então, só conheço coisas que vão ser mais criteriosas e não mais flexíveis, né? Aproveitar... exatamente. Até aproveitar e comentar que existe a norma brasileira também, esqueci o número agora, do cabeamento industrial.
e eles entram, inclusive, na abordagem da classificação mais, né, onde tem o M de mecânico, o I de ingress, o C de clima e o E de elétrica, né? Então, dependendo se está lá no chão de fábrica, você vai ter que utilizar um cabeamento preparado para o ambiente mais 3, né? E justamente são mais rigorosos, justamente porque é um ambiente que tem muito mais interferência eletromagnética, tem que ser um cabo que tem muito mais resistência a esse tipo de coisa, né? Tá aí, Richard? Tô aqui, eu concordo, só tô esperando para ver se tinha mais alguma outra dúvida. Ah, não chegou mais nenhuma, não. Eu passei seu e-mail aqui no chat, para quem não anotou, richard.landim@fluke.com. Gostaria de mais uma vez agradecer ao Richard pela dedicação do seu tempo, apresentar a Fluke, apresentar todas essas ferramentas de certificação e de cabeamento e tirar dúvidas da gente, e é isso, né? Muito obrigado, até a próxima live. Richard, tem alguma consideração final a fazer antes da gente encerrar? Então, como eu disse, apenas agradecer o teu convite, espero que todos tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam sobre os temas, como a gente falou, ainda sobrou falar sobre a parte de fibra ótica, né, certificação em fibra ótica, a gente vai fazer depois uma outra live. Acho que a próxima, né, Marcelo, fazer a próxima sobre certificação em fibra ótica, falar da diferença do Power Meter para o LTS, para o TDR, o pessoal tem muita dúvida com relação a isso, né, e aí depois a gente fala sobre as redes industriais. Acho que são 2 próximos temas para a gente abordar. Obrigado, Richard. Lembrando que eu vou editar essa live aqui, então vai ficar a gravação ao vivo, no ar também, e vai ter a versão editada também. E nos comentários, eu estou sempre olhando os comentários dos vídeos, se vocês tiverem dúvidas extras, não quiserem encaminhar diretamente para o Richard, que eu coloquei no chat aqui o e-mail dele, coloquem nos comentários lá que a gente encaminha também. Tá bom? Obrigado, Richard. Então, até a próxima. O próximo tema já até definido, né, que é a certificação de fibras óticas. Nos vemos por aí. Até mais e obrigado a todos por terem ficado com a gente até esse momento. Abraços e boa semana a todos. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.